Você já reparou como a palavra que deveria carregar autoridade, verdade e compromisso tem se esvaziado cada vez mais? Que as palavras ditas não dialogam com a realidade? Estamos vivendo em um tempo histórico de discursos vazios, frases soltas nas redes sociais, promessas políticas sem sustentação, mentiras travestidas de verdade e um excesso de informação que não comunica nada. E pior, informações que não alteram em nada a nossa vida. O esvaziamento da palavra não é apenas um problema social ou moral, ele vai além. O esvaziamento da palavra é um sintoma energético muito forte de uma sociedade que se desconectou da verdade vibracional, aquela que nasce da presença e da consciência de cada pessoa. Eu sou Paulo Dorta e este é o 4º episódio da nossa coluna Provocações em Sintonia. Sempre trazendo temas polêmicos para gerar consciência crítica e consciência energética em você. Eu quero desenvolver com você conhecimento e cura para uma nova sociedade e informação. Afinal de contas, o que aconteceu com o poder da palavra? Com aquela palavra que só por ser falada já era um compromisso assumido. Como chegamos a um tempo em que todos falam, mas poucos dizem algo de verdade? A palavra sempre foi um dos pilares da humanidade. Foi através dela que criamos laços, registramos histórias, construímos religiões e formamos civilizações. Mas hoje, vivemos um tempo em que se fala demais e se escuta de menos. O que antes era diálogo virou disputa. O que antes era mensagem virou marketing e lacração. Na política, promessas viraram ferramentas de manipulação. Na verdade, muita coisa virou palavra e se tornou manipulação. Religião, costumes, patriotismo é disputado por grupos. Mas qual o verdadeiro sentido de ser patriota? E novamente, a religião é utilizada para oprimir? Não aprendemos nada com a Idade Média? Sempre ouvimos palavras bonitas em épocas de eleição e depois percebemos que nada daquilo era verdade. Mas eu, pelo menos, sinto que piorou, que os políticos pensam somente em si e nos seus e acumulam riquezas que nem em 3 gerações vão conseguir consumir, vão conseguir gastar. As palavras estão sendo usadas como armas, não como compromisso. Na mídia, manchetes sensacionalistas se sobrepõem a informações real. O objetivo não é mais informar, é chamar a atenção. A notícia virou espetáculo. O verbo perdeu a alma e nas redes sociais, likes substituíram escuta e passamos a acreditar que um like é uma palavra. Estranho isso, não é? Comentários em posts substituíram conversas e passaram a ser uma forma de ser visto. Mesmo que a minha palavra não exponha realmente a minha opinião e mesmo que essas palavras escritas por mim desautorize ou diminua o valor de alguém. As palavras se tornaram performances, frases prontas, respostas automáticos, discursos decorados. As pessoas têm milhares de conexões virtuais, mas poucos vínculos reais. A palavra que deveria aproximar passou a afastar. E talvez o maior perigo do esvaziamento da palavra seja esse. Ela nos faz confundir expressões com exposição, presença com aparência. E nas relações do dia a dia? Quantas vezes alguém disse, estou com você e não estava? Quantas vezes eu ou você ou qualquer pessoa disse, estou bem quando não estava? A palavra de afeto, sinto que atualmente perdeu densidade. É dita por educação, não por presença. E o que é dito sem alma não vibra. E a nossa sociedade não está vibrando. Pelo menos não no afeto. O ruído não é som. Palavras ruidosas ditas por nós assemelham-se a palavras de políticos e religiosos. Falam e falam, mas não dizem nada. Porque você e eu assumimos uma forma de falar sem dizer nada. A palavra tem energia, ela vibra, ela cria realidades. Quando você diz algo com verdade, o campo planetário vibra junto. Quando você fala sem intenção, apenas para preencher o silêncio, cria uma frequência de vazio. E o vazio coletivo é o que estamos vivendo hoje. A sociedade nunca foi tão ansiosa, depressiva e com fobias como a atual. Precisamos voltar a falar com segurança. Para ser segurança, ser presença pela palavra. Precisamos estar atentos que a palavra não é apenas uma ferramenta de comunicação. Ela é uma frequência viva. A palavra, ela é viva. Ela é uma onda vibracional que sai de nós. Cada sílaba carrega intenção, frequência e direção. Ela pode curar ou ferir, elevar ou adoecer. Depende de como é falado. As tradições antigas já sabiam disso. Os mantras, as orações, as bênçãos, os votos, todos nascem da consciência do poder vibracional da palavra, do verbo. E no princípio, o verbo, diz o Evangelho de João, e o verbo se fez carne, e o verbo virou gente, virou pessoa. A palavra dita por esse verbo mudou a humanidade. E o verbo diz, ide e anunciai a boa nova. E cadê a boa nova? A criação começa pela palavra, porque a palavra é som em movimento. E o som é vibração. E a vibração é vida. Quando a palavra se esvazia, o campo coletivo se desorganiza. O mundo, o nosso mundo, perde harmonia. O esvaziamento
esvaziamento da palavra é também o esvaziamento da presença. Falamos sem estar presente, prometemos sem vibrar e escrevemos sem sentir. Veja o que acontece hoje nas redes sociais. As pessoas repostam frases de espiritualidade, amor e positividade, mas muitas vezes vivem o oposto. Muitas pessoas publicam sobre empatia, mas agem com indiferença. Falam de consciência, mas julgam o tempo todo. É o esvaziamento espiritual da palavra, a desconexão entre o que se fala e o que se vibra. Outro dia eu recebi um meme que dizia, bem assim, a sua frase é linda, o problema é que eu te conheço. E o que mais me impressiona é que essa frase é muito real. E na política, o verbo virou espetáculo. Palavras usadas como instrumento de poder e de manipulação. Palavras que inflamam ódio, que criam guerras, que dividem pessoas, famílias. Mas palavras também podem ser pontes, podem construir paz, podem curar. Quando Martin Luther King disse I have a dream, eu tenho um sonho, a humanidade inteira se moveu e sonhou com ele. E ainda hoje aquele sonho faz eco, mais de 40 anos depois. Ter um sonho real ainda gera eco. Quando Nelson Mandela falou de perdão, o mundo ouviu. Quando Gandhi falou de não violência, a energia planetária mudou. Quando a gente entende essas palavras geram energia e palavras com alma, palavras com verdade. Se queremos curar a sociedade, precisamos curar a palavra. A palavra, ela pode curar. E curar a palavra, precisamos curar com intenção. E eu te convido a ser mudança comigo. Pergunte-se, quantas vezes você fala por hábito e não por verdade? Quantas vezes compartilha uma frase bonita, mas sem conexão real com aquela frase? Quantas vezes você fica nas redes sociais se alimentando de palavras vazias, palavras que falam, mas não dizem nada? Ou que falam de vidas que não são possíveis de serem vividas por você enquanto a sua vida passa. A palavra precisa voltar a ter fundamento vibracional. Precisamos falar menos e sentir mais antes de falar. Precisamos aprender novamente a ouvir. Ouvir o outro, ouvir a vida, ouvir o silêncio. A cura começa quando a palavra volta a ser presença, volta a ser consciência. Cada palavra é uma semente energética e a palavra bem falada é uma palavra bendita. Uma palavra mal falada se torna uma palavra maldita. E junto com esta palavra, a sua imagem se conecta ao ser bendito ou maldito. E tudo que dizemos floresce em algum campo no nosso eu coletivo. Por isso, a consciência da fala é um ato espiritual. Quando a palavra perde valor, a confiança se quebra, as relações enfraquecem e a vida se esvazia. Mas quando a palavra é verdadeira, ela constrói, ela une, ela cura. A palavra não é apenas som, é energia em movimento. Quando ela se esvazia, toda a sociedade perde a frequência. Mas quando se preenche de verdade, ela eleva o campo da humanidade toda. Falar é um ato de criação. Cada frase pode ser um instrumento de amor ou uma arma de destruição. A escolha é sua e minha. Quero que a minha palavra aqui não seja um discurso, quero que ela seja presença, quero que ela gere consciência, porque eu também acredito que cada fala pode abrir um campo de dor ou um campo de cura. E eu escolho abrir o campo de cura. Este foi o 4º episódio do Provocações em Sintonia. Se essa reflexão ressoou em você, se a minha fala te diz algo, compartilhe, comente, provoque junto, porque conhecimento e cura não existe para ficarem guardados. Eles existem para formar uma nova sociedade. Te vejo no próximo Provocações em Sintonia. Tchau, tchau.